Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor, louvamos a Ti por mais um dia de vida. Ó Senhor Jesus, venha ser conosco. Senhor, continua cuidando de nós. Ó, como precisamos de Ti, Pai. Ó Senhor Jesus. Amém, irmãos? O ler com a oração da sexta-feira diz assim: os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos do 4 ao 6. Ó Senhor Jesus. Dons, ministérios e operações. Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Na igreja, há diversidade de dons. Não somos todos iguais, nem desempenhamos a mesma função. É como em nosso corpo, em que os dedos são incumbidos da função tátil, ao passo que ao nariz cabe o olfato. Assim, cada um de nós possui dons. Todavia, mesmo em face de toda essa diversidade, não há conflitos e separação entre nós, pois temos o mesmo Espírito. Aleluia! Quanto mais exercitamos nosso dom, mais a graça nos é acrescentada. E quanto mais graça, mais o dom se desenvolve, até se tornar um ministério. É o que lemos nesses 2 versículos. A graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Isso está em Efésios 4, versículo 7. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Isso está em Romanos 12, 6. Para os dons se desenvolverem, é necessário uma esfera adequada. Um bebê, por exemplo, não possui coordenação motora. Entretanto, ao crescer, poderá tornar-se um renomado cirurgião. Vemos, por exemplo, muitos cientistas brasileiros de renome nos Estados Unidos, especialmente na área de software. Lá, eles possuem condições favoráveis a desenvolver seus dons, que se tornam ministérios e operações. É uma questão de oportunidade. Caro leitor, a vida da igreja é o melhor lugar para desenvolver seus dons. Aqui somos amados. Quando erramos, somos aperfeiçoados. Portanto, aproveite essa esfera para desenvolver seus dons até que se tornem ministérios. Prosseguindo na leitura desse texto de 1 Coríntios. Também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Serviços aqui é o mesmo que ministérios. É a mesma palavra no grego, diaconia. Vemos que os dons são para o ministério, que por sua vez visa as operações, realizações. Amados, Deus quer realizar sua obra, cujo resultado são as realizações. Ele deseja salvar as pessoas do lago de fogo por meio do Evangelho da Graça, trazendo-as à igreja, a fim de serem aperfeiçoadas. Dessa forma, elas lhes serão úteis. Por essa razão, é fundamental identificarmos nosso dom e o desenvolvermos para convertê-lo em ministério e, consequentemente, em realizações. Essa é a obra de um ministro da nova aliança. Por outro lado, é importante ressaltar uma vez mais que esse ministério a que me refiro não é pessoal. No texto original grego, no Novo Testamento, serviço e ministério são a mesma palavra, diaconia. Usamos a palavra serviço para designar um ministério pessoal, como serviço de música, serviço de tradução simultânea de Libras. Mas quando esse serviço é para o povo de Deus, ele se torna ministério. Caso contrário, é só um serviço pessoal. Irmãos, Deus anela que seu serviço seja um ministério para a edificação do corpo de Cristo. Somente na igreja é que seu ministério se tornará uma operação de Deus. Temos, por exemplo, o ministério de mulheres, o ministério de jovens, não como algo independente. Esses ministérios são para o viver da igreja. Na verdade, são diferentes frentes de trabalho para alcançar pessoas distintas, mas que fazem parte de um único ministério. À luz dessa palavra, qual deve ser nossa atitude?
Precisamos ir ao Senhor para identificar quais são os dons e desenvolvê-los, para ganharmos mais graça do Senhor. Se errarmos, vamos arrepender-nos, corrigir as falhas e aprender as lições de cruz, até que nosso dom se torne um ministério e uma operação de Deus. Esse é nosso trabalho como ministro da nova aliança. Louvado seja o Senhor. Amém, irmãos? Aleluia. Hoje, na sexta-feira, nós vamos desfrutar dos dons, ministério e operações. Amém? E para iniciar, nós vamos começar desfrutando de 1 Coríntios 12, versículos de 4 a 6. Amém? Vamos ouvir. Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Aleluia, né? Os dons são diversos, amados, mas o Espírito é o mesmo. Amém? Aleluia, né? Nós sabemos que cada um de nós, um dia, ao crer no Senhor, cada um de nós recebeu um dom. Aleluia? E é incrível porque nós sabemos que os dons, né, que recebemos, muitas vezes eles não são iguais, né? São diferentes. E quando vimos para a igreja, o Senhor, por meio do nosso serviço, Ele vai fazendo que sejamos uns, não é mesmo? Por meio do servir. Amém? E o Espírito, amados, é quem opera essa unidade em cada um de nós. Amém? Por isso que eu e você, um dia que creu, recebeu o seu dom, e por meio desse dom, agora, ao desenvolver ele, se torna ministério. Amém? E graças ao Senhor, né? O Senhor, ao nos fazer crer nele, né? A ganhar, cada um de nós, nos dá a sua vida, Ele não nos colocou em qualquer lugar, não é mesmo, irmão? Mas Ele nos colocou na igreja, aleluia! A igreja, amados, é o melhor lugar para desenvolver o nosso dom, amém? Oh, aleluia! E é rico porque quando cometemos alguma falha, algum erro, o que acontece? Há irmãos ali para nos ajudar, para nos corrigir, né? Nos aperfeiçoar. E o que é mais precioso? Tudo isso em amor. Oh, aleluia! Por isso que a igreja é esse lugar maravilhoso. Louvado seja o Senhor. E é precioso porque quanto mais desenvolvemos o nosso dom, ele se torna ministério. Mas calma, como é que isso acontece? Quando você e eu usa seu dom, né? O que acontece? Nós ganhamos graça. E por meio da graça, essa graça vai tornando mais e mais o seu dom e ministério. Não é maravilhoso? Por isso, amados, vamos desenvolver o nosso dom, né? Lá em Mateus fala sobre os talentos, né? Talentos e dom é a mesma coisa. Então, amados, o Senhor ficou feliz com aqueles que desenvolveram os seus dons. Por isso, vamos desenvolver o nosso dom também hoje, nos dias de hoje. Louvado seja o Senhor. Oh, aleluia! E serviço, a palavra serviço e ministério são a mesma coisa, né? Eles têm o mesmo radical no grego, Senhor Jesus. E é interessante porque a palavra serviço, quando servimos, né, de forma individual, essa palavra serviço significa ministério pessoal, não é mesmo? Mas só que quando servimos ao povo de Deus, aí sim, esse serviço é ministério. Amém? Senhor Jesus. Por isso, eu e você, tá? Nós precisamos estar servindo ao Senhor sem medo de errar. Ó Senhor Jesus, nós sabemos, amados, que quando começamos a servir, né, nós cometemos alguns erros. Mas, amados, como eu falei no início, nós somos corrigidos e aperfeiçoados em amor, nesse lugar maravilhoso que é a igreja. Por isso, não vamos ter medo de servir, de desenvolver os nossos dons, de forma alguma. Precisamos estar desejando que os nossos dons se tornem ministério, porque esse ministério é para servir o Senhor. Louvado seja o Senhor. E esse ministério, amados, nós sabemos que cada um de nós tem o seu dom. E quanto mais nós desenvolvemos, se torna ministério. E esses ministérios é para o único ministério. Que ministério é esse?
o de edificação do corpo de Cristo, o de edificação da igreja. Louvado seja o Senhor. E esse ministério, queridos irmãos, que temos, não é para nós mesmos, de forma alguma, mas tem a direção, se torna nossos ministérios é para o único ministério que é a edificação do corpo de Cristo. Por isso você nesse dia, ore ao Senhor, né? Para que o Senhor revele a você qual o seu dom. Para que você, quando sairmos dessa pandemia, você possa passar a servir, não é mesmo? Independente do serviço, mas você possa passar a servir e mais ganhando graça, para você ter também, se torne esse dom em ministério. E você possa também estar cooperando com a edificação da igreja, que é o corpo de Cristo. Louvado seja o Senhor, que o Senhor possa nos conceder mais e mais graça. Aleluia!